Vamos falar agora, né, Juliana, sobre o comércio, porque nessa época do ano está sempre muito movimentado, as pessoas comprando de tudo, né? Pois é, só que a falta de estrutura no centro não é a única preocupação do consumidor, não. O Instituto de Pesos e Medidas, olha só, fez uma operação e descobriu que vários produtos tradicionais na ceia enganam muita gente. Acontece o seguinte, nem sempre a quantidade que é divulgada na embalagem é o que o consumidor leva para casa. Vamos falar então ao vivo com a Sandra Granzotti, ela que já adiantou aí pra gente, né, Sandra? Estava mostrando panetone, todo mundo gosta de comer panetone nessa época, tem gente que come o ano inteiro. Agora, muitas vezes acontece isso, o consumidor pode estar sendo enganado, Sandra? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Exatamente. O panetone nunca falta na ceia de ninguém, né? Seja Natal, Réveillon, o panetone está presente. Agora, esse resultado do IPEM foi mesmo um absurdo, porque quase a metade dos produtos pesquisados tinha algum problema em relação ao peso, ou seja, na embalagem constava um peso, mas na verdade o consumidor está levando bem menos para casa. E o maior absurdo constatado foi do panetone, que a gente mostrou ainda há pouco. O panetone de 550 gramas tinha 130 gramas menos. A gente até cortou a fatia equivalente a 130 gramas. Olha só o que foi faltando na caixa do panetone. É um absurdo. O mini panetone também, o que estava faltando, 12 gramas num panetone de 80 gramas, era esse tamanho de fatia. Ele já é pequeno, imagina, com uma fatia dessa a menos complicou. E as frutas secas também tiveram problemas, a gente separou. Por exemplo, a ameixa, o potinho com 100 gramas tinha 6 gramas menos, ou seja, 3 ameixas. E olha também outro absurdo aqui das nozes. Esse pote que deveria ter 400 gramas também tinha 30% menos, equivalente a esse potinho aqui, ó. O consumidor deixou de levar para casa o equivalente a isso. A ameixa também, do que constava na embalagem original, faltava esse tanto aqui. E as frutas cristalizadas também. Olha só, a quantidade que o consumidor deixou de levar para casa. Pagou por isso, mas não levou. E isso é um crime. Sobre isso eu falo agora com Anderson Gianetti, que ele entende bem da defesa dos consumidores. Gianetti, é crime fazer isso, né? Crime contra as relações de consumo é uma fraude no peso, não é? Com pena de 2 a 5 anos de detenção. Agora, o que o consumidor pode fazer na hora, por exemplo? Porque, por exemplo, a gente pega um potinho, vai comprar lá, tem 400 gramas. Como que a gente vai saber se tem, se não tem? Em alguns casos, o próprio supermercado dispõe de balanças que podem servir como uma espécie de tira-teima, não é? Alguns produtos que são embalados em embalagens mais simples, como plásticos, podem ser pesados no próprio supermercado. Em outros casos, vai depender mesmo de uma avaliação mais técnica, mais específica por parte do PROCON ou do IPEM. Daí a importância do consumidor denunciar caso esteja desconfiando que o peso está abaixo do indicado nas embalagens. Eduardo? Isso, Janete, tem uma pergunta também, porque é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Quando o consumidor ele encontra um problema, né? É só o fabricante que é responsável por essa irregularidade ou o supermercado também pode ser acionado? Como que funciona essa questão? A responsabilidade no Código do Consumidor é solidária, portanto, tanto o vendedor quanto o fabricante têm essa responsabilidade, eles podem responder conjuntamente. É claro que o supermercado ele pode não ter culpa, mas neste caso ele pode exercer o regresso contra o fabricante. Ele pode exigir, então, que as despesas que ele tenha tido na reparação dos danos do consumidor seja reembolsada, portanto. Ok, muito obrigada pelas explicações. E olha só, a multa no caso desses produtos pré-pesados, ela varia, vai de R$ 640 a R$ 30 mil. Eduardo? Ok, obrigado pelas suas informações. Na hora de se deliciar, então tem que ficar atento para não ser passado para trás, né, Sandra? Então, gente, se você encontrar problemas, aí você deve procurar o PROCON da sua cidade. No caso de Campinas, inclusive, dá para fazer isso por telefone. Vamos colocar na tela, não sei se tem aí, é o telefone 151, você pode ligar, então, para fazer a sua denúncia.